Você sabia que existe uma águia tão poderosa que consegue carregar um macaco inteiro nas garras, enquanto outra, celebrada como símbolo de uma superpotência mundial, luta para capturar até mesmo um peixe maior? E se eu te disser que, num duelo hipotético, Harpia vs Bald Eagle, o que todo mundo acha que aconteceria provavelmente está completamente errado? Você já viu a águia careca estampada em bandeiras, brasões, filmes e estátuas, parecendo o ápice da força e da liberdade. Mas quase ninguém conhece a Harpia, a águia que parece um predador pré-histórico, vivo, com garras maiores que as de um urso pardo. Então responde aí, qual você acha que venceria em um confronto? A lendária águia careca da América do Norte ou a monstruosa Harpia das florestas tropicais? Se você ainda está aqui, agora vem a comparação que quase ninguém faz de forma honesta. Tamanho, força, mordida, ou melhor, garras, inteligência, território, comportamento de caça e, no final, quem realmente dominaria em um embate direto? Vamos começar pela base. Quem essas duas aves realmente são, além dos símbolos e das aparências? Capítulo 1. Quem são essas duas lendárias? A maioria das pessoas conhece a águia careca, a Bald Eagle, como o símbolo dos Estados Unidos. Ela aparece em brasões oficiais, em monumentos, em filmes patrióticos, mas, na prática, ela é só uma águia pescadora muito eficiente. Já a Harpy Eagle, quase não aparece na mídia. É tímida, vive escondida na copa das árvores das florestas tropicais, principalmente na Amazônia e em outras regiões da América Central e do Sul. Só que, quando você olha para ela de perto, parece que saiu direto de um filme de criaturas míticas. Vamos aos fatos. A Bald Eagle tem envergadura de asas que pode passar de 2 metros, às vezes chegando perto dos 2, 3 metros. É uma ave grande, imponente, com cabeça branca e corpo marrom escuro, que a torna inconfundível. A Harpia, por outro lado, tem envergadura menor, em torno de 2 metros a 2 metros, mas o corpo dela é muito mais robusto. Ela é troncuda, musculosa, pesada, enquanto uma águia careca adulta pesa, em média, entre 3 e 6 quilos, as fêmeas sendo maiores. Uma arpia fêmea pode facilmente chegar a 9 ou até 10 quilos. É quase como comparar um corredor alto e magro com um halterofilista mais baixo, mas absurdamente forte. Mas aqui vem a primeira reviravolta. Muita gente acha que a maior envergadura de asas da Bald Eagle significa maior poder em combate. Só que, no mundo das aves de rapina, nem sempre asas maiores significam mais força. Na floresta fechada, asas largas demais são um problema. A Harpia evoluiu para voar entre árvores, fazer curvas rápidas, mergulhar em silêncio sobre presas pesadas. A Bald Eagle evoluiu para planar acima de lagos, rios e costas, vigiando peixes próximos à superfície. Ecologias totalmente diferentes, corpos diferentes, habilidades diferentes. Agora pensa comigo. Quem você acha que se dá melhor num combate corpo a corpo? O corredor leve e rápido ou o lutador pesado, com braços grossos e mãos enormes? Guarda essa imagem, porque ela vai ficar ainda mais clara quando compararmos a verdadeira arma dessas duas aves, as garras. Capítulo 2. Armas naturais. As garras que decidem o combate. Se você ainda está comigo, agora vem uma das partes mais chocantes dessa comparação: o tamanho e a força das garras. Todo mundo fala do bico das águias, mas, entre aves de rapina, as garras são o que realmente mata. É como comparar dentes com socos de um lutador profissional. O golpe decisivo vem das mãos. As garras da Bald Eagle são fortes, afiadas e perigosas. Elas foram feitas para agarrar peixes escorregadios, às vezes aves aquáticas, pequenos mamíferos e até carniça. Uma águia careca consegue segurar um peixe grande e até arrastá-lo pela água. É impressionante. Mas agora segura essa. As garras da Harpia podem passar de 13 centímetros de comprimento. Isso é equivalente às garras de um urso pardo em tamanho. E não é exagero. Pesquisadores já mediram e compararam. A pressão de aperto das garras da Harpia é estimada em mais de 400 a 500 psi, talvez até mais, dependendo da fonte. Isso é suficiente para esmagar ossos de macacos, preguiças e outros mamíferos grandes da floresta. Ela não só prende a presa, ela praticamente trava a caixa torácica. A vítima morre por esmagamento, perfuração e sufocamento em questão de segundos. A Bald Eagle também tem uma força respeitável de aperto.
capaz de matar peixes e pequenos animais, mas é outro nível quando comparamos com a Hárpia. Uma boa analogia é imaginar um lutador de MMA profissional lutando contra um fisiculturista gigante especializado em levantamento de peso. Ambos são perigosos, mas um deles tem uma força bruta que o outro simplesmente não acompanha. Agora imagina um confronto aéreo. A Bald Eagle poderia tentar usar sua envergadura para dominar o espaço, mergulhar em alta velocidade, tentar um ataque surpresa, mas se, em qualquer momento, a Hárpia conseguir um contato firme, um único agarrão cheio, o peso e a potência das garras mudam tudo. E não é só a força. O formato das patas da Hárpia é mais grosso, mais robusto, com dedos espessos. Parece uma mistura de mão de dinossauro com arma biológica. A Bald Eagle, em comparação, é mais fina, mais adaptada a agarrar presas menores e alongadas como peixes. Mas calma, não é só força bruta que decide uma luta. Tem também a questão de como cada uma caça se posiciona, pensa e ataca. E é aí que o estilo de combate delas se separa completamente. Capítulo 3. Estilos de caça. O pescador vs o caçador de macacos. Agora que você já tem uma ideia do tamanho e das armas, vamos falar de estratégia. Porque não basta ser forte. Tem que saber usar essa força. E aqui entra uma diferença brutal. A Bald Eagle é, acima de tudo, uma especialista em pesca. A Hárpia é uma especialista em mamíferos de médio porte na floresta. A Bald Eagle geralmente caça sobre lagos, rios, áreas costeiras. Ela sobe alto, plana com elegância, observa a superfície da água e, quando vê um peixe próximo, mergulha em alta velocidade, esticando as garras para arrancar a presa da água. Ela também pode roubar presas de outras aves, como as famosas águias pescadoras, ou ospreys. Em muitos casos, seu comportamento lembra mais um ladrão habilidoso do que um caçador de combate corpo a corpo. A Hárpia faz o oposto. Ela não plana em grandes alturas abertas. Prefere ficar posada em árvores altas, observando em silêncio, usando sua visão apuradíssima. Ela monitora macacos, preguiças e outros animais se deslocando na copa das árvores. Quando chega o momento certo, ela faz um voo curtíssimo, silencioso, rápido, entre os galhos e ataca com uma precisão brutal. Muitas presas nem sabem que foram atacadas. Só sentem o impacto e as garras esmagando tudo. Agora pensa nisso num cenário de combate. A Bald Eagle é como um sniper em campo aberto, acostumado a atacar à distância com mergulhos precisos. A Hárpia é como um lutador de selva, que domina combate aproximado, emboscada e ataque surpresa em terreno cheio de obstáculos. Se as duas se encontrassem em um território aberto, com bastante espaço aéreo, a vantagem tática inicial poderia ser da Bald Eagle, que é excelente em planar e usar altitude. Mas, se o confronto fosse em área de floresta densa, a Hárpia levaria uma vantagem absurda. Ela é feita para voar entre árvores, mudar de direção rápido e lançar ataques curtos e violentos. E tem mais um detalhe: o tipo de presa que cada uma encara diariamente. A Bald Eagle lida majoritariamente com peixes e animais menores. A Hárpia, no dia a dia, enfrenta presas que se debatem, lutam, mordem, arranham, como macacos agitados e preguiças grandes. Ela está acostumada a lidar com resistência física intensa. Se você ainda está comigo, percebe que estamos montando um cenário em que a Hárpia parece mais preparada para a guerra e a Bald Eagle mais especialista em um tipo de caça. Mas ainda falta considerar dois fatores decisivos: comportamento territorial e coragem de confronto. Capítulo 4. Território, coragem e comportamento em conflitos. Uma pergunta importante: essas aves realmente se enfrentariam na natureza? A resposta é: muito provavelmente não. Elas vivem em ambientes completamente diferentes. Bald Eagles estão em regiões do hemisfério norte, especialmente na América do Norte. Hárpias estão nas florestas tropicais da América Central e do Sul. Elas não se cruzam naturalmente. Então, esse combate é puramente hipotético, mas isso não impede a gente de analisar o comportamento de cada uma em conflitos com outros animais. A Bald Eagle é corajosa, sem dúvida. Ela defende ninho, ataca intrusos, enfrenta outras aves de rapina quando precisa. Pode entrar em combate com outras águias, com corvos, com gaivotas, com águias pescadoras. Ela é ousada o suficiente para roubar comida de outras espécies, e isso já mostra personalidade. Só que, muitas vezes, o foco dela não é matar outro predador, é intimidar, expulsar, pegar a presa do outro. A Hárpia, por outro lado,
é extremamente territorial. Ela costuma usar as mesmas árvores ninho por muitos anos e defender uma área enorme ao redor. Poucos animais têm coragem de se aproximar do ninho de uma harpia adulta em época de reprodução. Ela não é tão vista roubando presa porque não precisa. Ela é capaz de capturar diretamente animais grandes o suficiente para se alimentar por dias. Mas, quando provocada, relatos indicam que ela pode ser extremamente agressiva. Outro ponto: o tamanho relativo da fêmea. Em ambas as espécies, as fêmeas são maiores que os machos. Só que a diferença na harpia é ainda mais impactante. Uma fêmea de harpia é uma verdadeira máquina de guerra aérea. Agora, se você ainda está aqui, pensa nessa situação. Uma fêmea de bald eagle, no auge, com seus 6 quilos, defendendo o ninho, versus uma fêmea de harpia, com 9 ou 10 quilos, igualmente furiosa. Qual delas você acha que cederia primeiro em um confronto direto, se estivessem no mesmo ambiente? Isso nos leva a outro aspecto pouco discutido: a inteligência e a forma como elas avaliam riscos. Porque na natureza, sobrevivência é mais importante do que vencer uma luta qualquer. Capítulo 5. Inteligência, estratégia e tomada de decisão. Nem toda luta acontece. E às vezes, a espécie mais inteligente é justamente a que evita o combate desnecessário. As águias, no geral, são aves muito inteligentes. Elas avaliam distância, velocidade, trajetória, riscos, observam por longos períodos antes de atacar. Isso vale tanto para a bald eagle quanto para a harpia. A bald eagle, por ser oportunista, mostra sua inteligência ao roubar presas de outras aves quando percebe que o custo-benefício é favorável. Ela prefere um peixe fácil a uma luta desgastante. Isso mostra uma estratégia de economia de energia. Ela pode perseguir outra ave até que a presa caia e, então, pegar sem grande esforço. A harpia tem uma inteligência mais voltada à emboscada e a paciência extrema. Ela pode esperar silenciosamente por muito tempo até que a presa esteja posicionada da forma ideal para um ataque. Não é raro ver relatos de harpias que escolhem apenas presas com tamanho ideal, evitando gastar energia com algo pequeno demais ou perigoso demais para o retorno em comida. Agora, leva isso para o cenário de um confronto hipotético. Se essas duas aves pudessem pensar em termos de custo-benefício, a bald eagle provavelmente tentaria evitar uma luta mortal com uma ave mais pesada, mais forte e adaptada a presas grandes. A harpia, por outro lado, dificilmente veria uma bald eagle como presa. A bald eagle é leve demais para justificar o esforço, e ela não faz parte do cardápio natural. Então, aqui entra uma nuance interessante. No encontro real, o mais provável é que as duas se evitassem. A bald eagle não teria motivo para atacar a harpia. E a harpia não teria interesse em caçar a bald eagle. Mas calma, eu sei o que você quer saber. Num cenário em que elas fossem forçadas a lutar, quem teria a maior chance de vencer? Antes de responder isso de vez, falta um elemento importante: o ambiente de combate. Capítulo 6. O campo de batalha. Floresta versus águas abertas. Se você ainda está comigo, agora vamos para um fator que muda completamente tudo: o ringue em que a luta acontece. É como comparar um lutador de jiu-jitsu em um tatame com um lutador de boxe no ringue. O ambiente favorece estilos diferentes. Imagine primeiro um ambiente aberto, como uma grande costa, um lago ou um vale. Aqui, a bald eagle tem vantagem aerodinâmica. Suas asas longas são perfeitas para planar e ganhar altitude com pouco esforço. Ela poderia tentar uma tática de desgaste, mergulhar, ameaçar, subir novamente repetindo o processo até encontrar uma abertura. A harpia, nesse ambiente, não estaria no auge de suas capacidades. Ela foi feita para voos curtos, explosivos, com manobras rápidas entre árvores. Em espaço aberto, sua envergadura relativamente menor e corpo mais pesado a tornariam um pouco menos eficiente em longos planados. Agora muda o cenário. Coloque as duas no meio da floresta amazônica, com árvores gigantescas, galhos, cipós, sombras. A harpia vira um fantasma letal. Ela se esconde com facilidade. Aproveita a camuflagem. Usa sua habilidade de arrancar de um galho com força explosiva. Consegue atacar por baixo, por cima ou lateralmente numa fração de segundo. Sua habilidade de frear no ar, girar e se reposicionar é absurda em espaços apertados. A bald eagle, nesse contexto, estaria praticamente fora da sua zona de conforto. Suas asas grandes seriam um problema real entre galhos e troncos. Ela teria mais dificuldade para ganhar velocidade e seria mais previsível. Então,
Já dá para perceber. Em campo aberto, a Bald Eagle equilibra um pouco as coisas, ganhando vantagem de manobrabilidade a longa distância. Em floresta fechada, a Harpia vira um tanque manobrável de guerra aérea, praticamente inalcançável. Mas tem um detalhe que muitas comparações ignoram: resistência física e capacidade de absorver dano. Quem aguenta mais pancada? Capítulo 7. Resistência, físico e capacidade de causar dano. Vamos falar de durabilidade. Uma luta não é decidida apenas em quem acerta primeiro, mas também em quem aguenta continuar depois do primeiro impacto. Nesse quesito, peso corporal e a densidade muscular contam muito. A Harpia, com seus quase 10 quilos na fêmea e corpo compacto, é como um tanque com asas. Sua musculatura peitoral, responsável pelo movimento das asas, é extremamente desenvolvida. Ela foi projetada para suportar o impacto de agarrar presas que podem pesar quase tanto quanto ela. Imagine cair sobre uma preguiça pesada, agarrá-la e levantar de novo. É um esforço brutal. A Bald Eagle é forte, mas mais leve e com estrutura voltada a carregar peixes, que são mais leves em relação ao peso dela, ou medianamente pesados, mas em ambiente aquático, onde a água ajuda a sustentar parte do peso, em um impacto direto. Corpo contra corpo, é bem provável que a Harpia absorvesse melhor o choque e conseguisse manter o controle do movimento. Agora fala sério. Quem você acha que teria mais efeito ao cravar as garras no outro? As garras gigantes e grossas da Harpia, desenhadas para atravessar peles grossas e musculatura pesada, provavelmente causariam danos devastadores na estrutura mais leve da Bald Eagle. Fraturas, perfurações de órgãos internos, perda de mobilidade em asas ou patas poderiam acontecer muito rápido. Já a Bald Eagle, mesmo acertando um golpe forte, teria que lidar com uma massa corporal maior e mais resistente. A chance de neutralizar diretamente uma harpia muito maior e mais pesada com um único golpe seria menor. Se você ainda está aqui, já percebeu que pouco a pouco todas as comparações estão inclinando para um lado. Mesmo assim, existe uma última carta na manga para discutir: o fator psicológico e a agressividade, porque, em muitos casos, a ave que recua primeiro não é a mais fraca, é a mais cautelosa. Capítulo 8. Agressividade, dominação e quem recupera o controle. Na natureza, animais mais pesados tendem a dominar disputas. É uma regra geral. Quando duas espécies similares se enfrentam, o lado mais pesado, com maior massa muscular, geralmente prevalece em confrontos diretos. Mas agressividade também conta. Então, quem é mais bravo? A Harpia ou a Bald Eagle? Relatos de campo mostram que a Bald Eagle é ousada, especialmente na defesa de ninho e na disputa por comida. Ela pode perseguir, atacar por cima, vocalizar alto e insistir até provocar a fuga do oponente. Porém, em muitos casos, a disputa termina sem contato físico letal. Ela intimida, encosta, persegue. A natureza prefere intimidação a mortes desnecessárias entre predadores. A Harpia, por outro lado, não é tão barulhenta, mas é extremamente focada. Dificilmente desperdiça energia em exibições exageradas. Quando parte para o ataque, o objetivo é claro: neutralizar a presa. Em defesa de ninho, existem relatos de Harpias atacando humanos que se aproximaram demais. Isso já mostra um nível alto de coragem e disposição para o combate real. Agora, imagina um confronto onde, por algum motivo, ambas estão obrigadas a lutar. A Bald Eagle poderia usar sua velocidade inicial para tentar golpes rápidos e recuar. A Harpia, se conseguir uma oportunidade de agarrar, provavelmente não soltaria tão fácil. Essa diferença de estilo mental no combate é parecida com um lutador que busca pontos e recua, versus outro que busca finalização. Se você ainda está comigo, é hora de fechar todos esses pontos e responder, de forma clara, quem venceria na maioria dos cenários realistas. Lembrando, não estamos falando de um duelo cinematográfico perfeito, mas de probabilidade de vitória em encontros repetidos. Capítulo 9. Quem venceria? Análise final do confronto. Vamos recapitular rapidamente. Peso e estrutura corporal. Harpia muito mais pesada e robusta, principalmente as fêmeas. Vantagem clara. Tamanho das garras e força de aperto. Harpia com garras gigantes e força esmagadora, adaptada a mamíferos grandes. Vantagem clara. Especialização de caça. Bald Eagle, especialista em pesca, excelente planadora, oportunista. Harpia, especialista em mamíferos de médio porte,
Ataque de emboscada, impacto alto. Vantagem em combate direto para a Hárpia, ambiente, campo aberto. Bald Eagle ganha em manobrabilidade em longos voos, mas ainda menor e menos forte fisicamente. Floresta densa. Hárpia, praticamente imbatível. No equilíbrio geral, a Hárpia ainda leva vantagem porque, mesmo em ambiente aberto, sua superioridade física continua enorme. Resistência e durabilidade. Hárpia, com corpo mais pesado, musculoso, acostumada a choques fortes. Vantagem: agressividade e comportamento em combate real. Ambas são corajosas, mas a Hárpia é mais letal no contato direto. Então, quem venceria na maioria dos cenários? Na comparação honesta, considerando peso, força, armas naturais, estilo de caça e capacidade de causar dano, a Harpy Eagle quase certamente dominaria a Bald Eagle em um confronto direto. É como colocar um lutador de peso médio contra um lutador de peso pesado extremamente forte. O leve pode ter técnica, pode ser rápido, pode até surpreender em raras situações. Mas, em 10 lutas, quantas vezes você acha que o mais leve vence? A Bald Eagle é uma ave impressionante, icônica, majestosa, mas o mito popular de que ela é a águia mais poderosa do mundo não resiste à comparação com a Hárpia. A Hárpia é de fato uma das aves de rapina mais fortes do planeta. Talvez a mais forte em termos de força bruta e capacidade de abater presas pesadas. Agora, isso quer dizer que a Bald Eagle é fraca? De jeito nenhum. Ela é incrivelmente bem adaptada ao seu ambiente, domina rios e lagos e é um símbolo cultural gigantesco. Mas em uma luta real, sem símbolos, sem bandeiras, só natureza pura, a Hárpia leva a essa conclusão. A verdade por trás do mito e o que você faz com isso. Então, depois de tudo isso, a resposta fica clara. Em um confronto direto, Harpy Eagle vs Bald Eagle, a grande favorita é a Hárpia. Mais pesada, mais forte, garras mais grandes, mais capacidade de esmagar ossos, mais adaptada a lutas intensas contra presas que não se entregam fácil. Mas a parte mais interessante talvez não seja quem venceria, e sim o que essa comparação revela, que o animal mais famoso nem sempre é o mais poderoso. E o símbolo estampado em bandeiras e filmes não é necessariamente o ápice da natureza. E que existe um verdadeiro monstro silencioso, escondido nas florestas tropicais, que a maioria das pessoas nem conhece de verdade. Se você ainda está aqui até o final, me conta, você ainda acha que a Bald Eagle é a águia suprema do planeta? Ou agora, sabendo de tudo isso, você colocaria a Hárpia no topo do ranking das aves de rapina em termos de poder bruto? Comenta qual dessas duas é a sua favorita, a lendária águia careca simbólica ou a Hárpia, a máquina de guerra da selva. E se você curte esse tipo de comparação entre predadores, já deixa o like e se inscreve, porque ainda tem muitos outros confrontos épicos da natureza para a gente analisar em detalhes.